Ele disse que a mãe dele estava desaparecida. Horas depois, a polícia achou restos queimados no quintal, ossos e parte de uma coluna vertebral humana. E agora, Nicholas Yates, de 20 anos, está sendo acusado de assassinar a própria mãe, Cheryl. O que os investigadores dizem que ele teria confessado é ainda mais perturbador. Vamos analisar o caso com um advogado criminalista de Indiana. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Esse é um caso incrivelmente assustador, porque quero que você imagine alguém ligando para a polícia para relatar o desaparecimento da própria mãe. Horas depois, investigadores acham restos humanos queimados no quintal. É o que promotores afirmam ter ocorrido em Clinton, Indiana. Agora, Nicholas Yates, 20 anos, que fez a ligação, está sob custódia, acusado de assassinato. O depoimento juramentado, neste caso, relata o que a polícia considera um caminho sombrio, de contradições, mentiras e uma fogueira no quintal. Isso começou no início de outubro, quando Yates informou o desaparecimento de sua mãe, Cheryl Yates. Porém, o relato dos investigadores, com base em suas declarações, testemunhas e provas físicas, revela algo ainda mais sombrio. De acordo com o depoimento de causa provável, Yates supostamente admitiu que agrediu sua mãe durante uma discussão, escondeu o corpo dela em uma caixa de madeira e passou horas queimando-o em uma fogueira no quintal. O documento descreve, abre aspas, uma pilha fumegante de papéis, ossos entre as cinzas e um osso, abre aspas, particularmente indicativo de uma coluna vertebral humana. Vamos mostrar como os investigadores transformaram um desaparecimento em caso de homicídio e do que Yates é acusado, usando suas próprias palavras. Vamos começar. O caso teve início em 5 de outubro, quando Yates comunicou às autoridades o desaparecimento da mãe. O depoimento diz que policiais chegaram à casa no bloco 300 da Davis Street, em Clinton, em 5 de outubro de 2025, por volta das 17h36. O delegado do condado de Vermilion, João Hawkins, foi enviado para o número 364 da Davis Street, em Clinton, Indiana, em resposta a um relatório de pessoa desaparecida. Esse relatório foi iniciado por Nicholas Nick Yates. Segundo o depoimento, Yates contou ao delegado Hawkins que viu Cheryl, sua mãe, pela última vez em 3 de outubro e desde então tentava ligar para ela. Aqui está o que é estranho. A polícia diz que ele também contou a eles que ela tinha levado todas as roupas, o documento de identidade, o cartão do banco, mas deixou para trás a bolsa, a carteira e o telefone. Você percebeu? A polícia relata que Yates disse que Cheryl deixou o telefone, mas afirmou que ela ligava para ele. Por que ligar para um telefone que nunca saiu de casa? Quando questionado, segundo a declaração juramentada, Nick disse que Cheryl trocou de telefone, mas manteve o número. O delegado Hawkins então pediu para ver o telefone da Cheryl, mas o Nick disse que já tinha vendido, porque precisava do dinheiro. Os delegados perguntaram se podiam entrar na casa. Yates aparentemente disse que precisaria conversar com 2 pessoas que ele pediu para se mudarem, dizendo que elas precisariam saber o que estava acontecendo. E quando pressionado sobre se conhecia alguém que quisesse fazer mal à mãe dele, Yates respondeu que não, que ela era a pessoa mais doce. Dentro da casa, os policiais notaram que os remédios de Cheryl foram tomados pela última vez na manhã de 3 de outubro, mas do lado de fora, os policiais encontraram isso, abre aspas, uma pilha de papéis fumegantes perto de uma pilha de queima. Segundo a declaração juramentada, Yates contou que queimou papéis do DCS da mãe para evitar problemas com informações confidenciais na ausência dela. Mas ao aprofundar a investigação, os investigadores fizeram uma descoberta horrível. A declaração juramentada afirma: fomos ao quintal e encontramos ossos na área queimada. O formato e a aparência dos ossos poderiam fazer alguém pensar que eram humanos. Particularmente indicativo de um osso humano era um osso que parecia ser de uma coluna vertebral humana. Após ouvir seus direitos, Yates inicialmente negou o envolvimento, mas conforme a entrevista avançava, sua história começou a mudar, segundo relatos. Falaremos disso em breve. Antes de explicar, quero dar as boas-vindas de volta ao Sidebar,
ao advogado criminalista de Indiana, Andrew Baldwin. Andrew, obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Bom te ver, Jesse. Como você abordaria um caso em que o acusado, inicialmente, relata o desaparecimento de uma pessoa, mas depois, supostamente, fornece declarações inconsistentes à polícia? Essa é mais uma alegação de que Yates fez isso com o paradeiro e telefone da mãe. Como você lidaria com esse caso? Acho que esses casos, embora chocantes para alguns, são mais fáceis de traçar estratégia, pois você lida logo de início com muitos problemas e tenta pensar em como melhorar isso. Como posso tirar meu cliente dessa situação? E na verdade já tive casos com corpos queimados algumas vezes. Então aqui está o que eu faria. Eu pediria um julgamento rápido. Acho que em Indiana isso é 70 dias. Na maioria dos estados, aí são 70 dias. Você não quer dar ao Estado a oportunidade de começar a levar os ossos para onde quer que eles levem, para começar a estudar e ver se o que ele, Nick, o acusado, disse é realmente preciso. No fim, a defesa aqui não é tão difícil, pois é diferente de assassinato. O que ele detalha na confissão dele, se você quiser chamar assim, é que ele ficou irritado com a mãe e no calor do momento ele a agrediu. E então, depois de agredi-la, ela caiu e se machucou. E não é tão absurdo que alguém tão preocupado em ser visto como um assassino, mesmo que tenha sido mais um acidente após uma agressão, faça as coisas que ele fez. Leve o corpo, tente queimá-lo. Quer dizer, não estou dizendo que essa é uma reação normal. Eu sei. Quero deixar claro, mas digo que isso é pelo menos discutível perante um júri. E você não quer que o promotor tenha tanto tempo para pensar nisso. Então, julgamento rápido. Essa perspectiva é interessante. Eu ia perguntar, ao lidar com uma pilha de queima ou ossos, que testes a defesa faria? Você diria, vamos assumir isso e admitir a queima. Não há mais o que ver aqui. Mas você está preocupado que, se entrar nos detalhes com testes, seus peritos, os peritos da acusação, então eles poderiam começar a dizer, bem, podemos identificar que tipo de ferimento foi esse. Podemos talvez identificar uma série de eventos. É isso que você está dizendo, certo? É disso que estamos falando quando falamos de testes. Certo. Agora, eu não sei a condição desses ossos ou se há um crânio, porque parece que ele está tentando alegar que o crânio bateu em uma caixa de madeira ou algo assim. E foi isso que acabou causando a morte dela. Se o crânio estiver por aí, você realmente não vai querer dar tempo para eles testarem. Eles poderiam dizer, a história dele não bate com as evidências que vemos. Ok, vamos lá. Este depoimento detalha, de forma assustadora, como os investigadores dizem que a história de Yates começou a desmoronar quase de imediato. Após a polícia encontrar supostos ossos humanos, Yates foi informado de seus direitos e disse inicialmente que não via Cheryl há um mês. A polícia afirma que Yates mostrou um app com a última localização conhecida de Cheryl em um bingo no dia 3 de outubro. Mas quando pressionado, Yates admitiu que na verdade era ele no bingo, que estava usando o celular da mãe, aparentemente disse aos policiais que estava lá com amigos e depois vendeu o celular dela em um quiosque do Kroger. E lembre-se dessa versão da história, porque mais tarde vamos revisitar a linha do tempo, a partir dos relatos de outras pessoas que parecem contradizer o que Yates disse. Então, André, voltando a isso, você aceita imediatamente que isso é, como você disse, uma confissão? Ou quais são as estratégias jurídicas comuns para contestar ou contextualizar o que um réu diz? E como você e eu sabemos, é por isso que um réu suspeito geralmente contrata um advogado e não fala nada, porque você não quer ter que consertar tudo depois. Mas como você contesta isso? Sim, Jerry Spencer, famoso advogado criminal, dizia, quando você se explica, está perdendo. E você sempre tem que tentar explicar ou justificar para o seu cliente se ele disse certas coisas. Então, a primeira coisa que você tenta fazer é anular a confissão, fazer com que ela seja descartada. Há uma pequena brecha aqui ao ler o depoimento de causa provável. Não acho que vai funcionar, mas se não pedir julgamento rápido, vale tentar esse caminho. Em Indiana, temos algo chamado direito Spurdle. E isso é, antes de você entrar na casa de alguém, antes de entrar no carro de alguém, você tem que avisar a pessoa que ela não é obrigada a deixar você entrar na casa dela.
Você não precisa me deixar entrar no seu carro. Recentemente, um juiz descartou todas as principais provas por violação do Purdle. Bem, o que é isso? Se você está sob custódia, e é aí que eles provavelmente perdem, mas se você está sob custódia, eles são obrigados a ler seus direitos Purdle antes de você entrar na casa. Bem, nesse caso, como você acabou de dizer, Jesse, eles estavam conversando com ele e perceberam, a polícia percebeu que a história dele era inconsistente. Na verdade, eu diria que ele cometeu um crime diante deles, mentindo para a polícia, né, o que é uma contravenção. E isso pode ser obstrução da justiça. E isso foi quando ele disse: minha mãe estava no bingo. Ok, não, eu estava no bingo. Agora ele mentiu. O argumento da defesa seria: você sabe que ele cometeu um crime, então deveria ler seus direitos naquele momento. Você não leu os direitos de Purdle para ele e depois pediu permissão para entrar na casa dele. Tudo após eles entrarem na casa, inclusive ver a pilha de queima, deveria ser descartado. Você pode seguir esse caminho. Você pode usar isso a seu favor. Se convencer o promotor de que vamos ganhar, por que não reduzir para homicídio culposo ou imprudente e evitar o drama e a perda de tempo de um julgamento? Porque muitas dessas são provas fracas. Como mencionei, os investigadores registraram que, ao perguntar se alguém queria prejudicar Cheryl, Yates respondeu: não, ela era muito doce. Segundo o depoimento, os policiais destacaram o uso da palavra era por Yates, o que alertou a equipe. Por isso, eu e André discutimos quais opções a defesa pode considerar, já que o caso pode ser bem problemático para eles. Bem, após horas de interrogatório, Yates supostamente admitiu o que aconteceu, dizendo à polícia que os dois discutiram no dia 3 de outubro, depois que Cheryl disse para ele sair de casa ou ela sairia. Segundo o depoimento, o xerife Miguel Holcamp falou com Roberto, supervisor da Cheryl, que disse tê-la visto deixar o trabalho na sexta-feira, 3 de outubro, por volta das 14h30. Uma conversa adicional com Roberto revelou que Cheryl estava com seu celular e fez um comentário no trabalho dizendo que iria matá-lo, referindo-se a Nico. Quando chegasse em casa, Roberto disse que Cheryl afirmou que Nico gastava todo o seu dinheiro e ela pagava todas as contas dele. Após a discussão, a polícia afirmou que Yates relatou em detalhes o que fez com sua mãe. Vamos abordar isso primeiro, mas André, voltando a você, a polícia diz que uma discussão pode ter provocado o suposto crime. Como avaliamos essas alegações de colegas de trabalho ou amigos, familiares falando sobre o que a vítima pode ter dito sobre seu relacionamento, qualquer pista sobre o que pode acontecer? Sabe, falando sobre essa dinâmica familiar. Presumo que essas sejam testemunhas essenciais para a defesa no julgamento. Como devemos vê-las? Bem, eu acho que o "vou matar meu filho" provavelmente foi dito do mesmo jeito que os pais falam sobre, sabe? O filho que foi preso ou está namorando alguém de quem eles não gostam. Eu vou matar ele. Provavelmente é isso. E isso eu não sei. Não, eles não falam sobre o tom no plano de cuidados assistenciais. Mas eu poderia transformar isso em um ponto central da defesa, porque agora, de repente, se você está falando sobre crime passional, tentando reduzir o homicídio para homicídio culposo ou homicídio por imprudência, então agora você tem uma prova que mostra que sabemos que ela estava com raiva dele e sabemos que, portanto, uma discussão começou. E é aí que entra o crime passional. Então, acho que isso pode ser central. Agora podem surgir problemas com provas. É testemunho de terceiros. A mãe já morreu. Ela não poderá mais testemunhar. Foi o que disse ao meu colega. E um colega de trabalho está dizendo no tribunal, tentando provar a veracidade do que foi afirmado, como dizem, isso é testemunho de terceiros. Então eles podem tentar excluir isso. Então pode haver algumas moções prévias ao julgamento para excluir esse tipo de testemunho. Vamos falar sobre o que aconteceu depois. A polícia afirma que Yates, de forma arrepiante, confessou ter matado a mãe. O depoimento relata que ele atingiu a mãe na garganta, deixando o rosto dela azul. Durante a briga, ela caiu para trás, batendo a parte de trás da cabeça na estrutura de metal da cama e depois caiu para a direita, batendo a cabeça em um grande baú de madeira. Os investigadores afirmam que Yates relatou que Cheryl desmaiou e ficou em silêncio. Então, ele a colocou em uma caixa de madeira, deixou-a lá durante a noite e, em 4 de outubro, levou a caixa até a fogueira no quintal
e a incendiou. O depoimento relata que ele colocou a mãe na fogueira, ainda na caixa de madeira, e usou portas reaproveitadas como cerca para queimá-la. O Sr. Yates disse que manteve o fogo aceso quase todo o sábado. Enquanto isso, as duas pessoas que haviam se mudado recentemente para aquela casa contaram à polícia uma história bem diferente. E vamos entrar nesses detalhes em um minuto. Mas, Andrew, eu sempre fico me perguntando, como os promotores, como os investigadores, eles simplesmente aceitam tudo isso como verdade. Digo, isso é muito específico, o que supostamente aconteceu. Você também pensa, meu Deus, isso é o que o suspeito está dizendo. Eles aceitam tudo como verdade? Eles corroboram isso? Se ele está admitindo algo tão específico, isso precisa ser verdade? Fale comigo sobre isso. Eles não devem tomar como verdade só porque vou contar o que faço como advogado de defesa. Se eles não coletarem DNA desse baú, ou seja lá como chamaram, na estrutura da cama, ou olharem para ver se tem, você sabe, algumas manchas de sangue, se eles não fizerem uma sorologia nessas áreas, no chão e em todo o resto para ver se a história dele é consistente ou não, pois, novamente, estou buscando o homicídio culposo ou por imprudência. Se a história dele for confirmada, você pode ter uma chance real de obter esse veredicto. Se vocês, policiais, agentes da lei, não fazem isso, então aproveitamos do lado da defesa. Você não fez isso? Fez. Você deveria ter feito aquilo? Não deveria. E foi um erro. E o júri merecia ouvir esse tipo de testemunho. E você tenta instigar o júri sobre uma investigação inadequada, se puder, se for possível. Vamos voltar às duas pessoas que se mudaram recentemente. Mais cedo, citei que a polícia relatou que Yates disse estar com amigos em um quiosque do Kroger vendendo o celular da mãe no dia 3 de outubro. Segundo o depoimento, essas duas pessoas afirmaram nunca ter ido com Yates ao quiosque do Kroger. Disseram que ele passou o dia após o sumiço de Cheryl, limpando, lavando lençóis, fazendo compras e pagando quase tudo em dinheiro. O vice do Recursos Humanos relata que depois, amigos contaram aos investigadores que Yates ligou em 30 de setembro dizendo que a mãe dele estava se mudando e que precisava saber até 3 de outubro se eles queriam ir para lá. André, já discutimos se isso pode ser homicídio culposo em vez de assassinato, certo? Esses tipos de detalhes complicam a situação? Sabe, de novo, eu já vi casos antes em que alguém parece tão ruim. Fizeram de tudo para limpar a cena e evitar serem pegos. Isso não significa necessariamente que eles assassinaram alguém a sangue frio. Alguém pode ter morrido em outra situação, esconderam o corpo e entraram em pânico. Pode ter sido homicídio culposo. Mas isso levanta muitas questões sobre a natureza sádica dessas acusações, não é? Se alguém é capaz de fazer isso e encobrir em relação à própria mãe, será que é exagero para um júri pensar: espera aí, estou acreditando nesse cara. Se ele pode fazer isso, talvez ele realmente tenha assassinado a mãe dele e não tenha sido só algo feito no calor do momento. Eu acho que é muito doloroso ver que ele está gastando dinheiro e meio que você fica com essa imagem na cabeça desse moleque folgado, preguiçoso que está nessa casa. Talvez eu descrevesse a situação assim como promotor. E assim que ela morre, ele está chorando por causa desse acidente que aconteceu depois de um momento de paixão. Ele está chateado? O que ele está fazendo? Não, ele está trazendo essas duas pessoas e está saindo para comprar jantares e coisas assim para elas. Não fica uma imagem muito boa para Nick que ele esteja saindo de novo, gastando dinheiro, meio que mimando esses dois amigos que ele trouxe. Quer dizer, parece até que é um plano. Tipo, se minha mãe não for embora porque a mãe disse que ia sair e ele não queria ficar lá sozinho. Se minha mãe não for embora, então eu vou matá-la, vou pegar o dinheiro dela e vou gastar tudo com meus amigos que vão morar comigo. E isso torna aquele argumento de tentativa, ou desculpe, de homicídio culposo, argumento de crime cometido sob forte emoção, muito, muito difícil. Mais uma armadilha que você precisará evitar no julgamento. Aliás, esse é um caso em que ele teria que testemunhar para explicar essas coisas? Larry Posner é mestre em contra-interrogatório e táticas de julgamento e evita colocar seu cliente no banco das testemunhas.
Eu não necessariamente concordo com ele, mas esse não é um caso em que eu consigo imaginar que eu gostaria de colocar esse cara no banco das testemunhas. Quero dizer, ele já meio que afundou o próprio barco com as coisas que disse a polícia, e eu não acho que ele conseguiria. Você tenta, é a escolha dele, é um direito constitucional dele, e você trabalha com todo cliente que eu levo a julgamento. A gente trabalha, caso ele vá testemunhar, mas eu não consigo imaginar que seria uma boa ideia. Uma questão jurídica para você, porque no dia 7 de outubro, os promotores o acusaram oficialmente de uma acusação de homicídio doloso. Ele declarou inocência e segue preso sem fiança. Registros mostram que ele retorna ao tribunal em janeiro para a conferência pré-julgamento. O júri está marcado para fevereiro. Por que homicídio doloso? Advogados de defesa não gostam do homicídio doloso, pois se alguém morre durante um crime já é considerado homicídio. E se alguém morre durante a prática de um crime, não importa se você tinha a intenção de matar ou não. Ainda assim, é homicídio doloso, é uma alternativa usada por promotores quando acham difícil provar a intenção. Eu realmente não tenho certeza de qual é o crime que eles acham que ele cometeu, então isso seria algo normal. Poderia ser algo como agressão ou algo assim, certo? Um agravante. Pode ser, mas isso também, do ponto de vista legal, pode ser parte de um elemento subjacente do crime. E, portanto, talvez não, você não possa usar homicídio culposo para isso, talvez. Mas, sabe, normalmente, só para que todos aí fora saibam disso, tipo, se você é um motorista de fuga em um assalto à mão armada e ninguém esperava que alguém morresse e alguém morre e você não teve nada a ver com isso, isso é homicídio culposo. Esse é o exemplo clássico. Ou se você sequestra alguém e digamos que você, sabe, coloca essa pessoa em uma caixa para escondê-la e ela morre, sabe? Talvez você não tenha tido a intenção, mas durante a execução de um sequestro, a pessoa morre. É homicídio culposo. Essa ideia de um julgamento ser marcado para fevereiro parece meio rápida. Você mencionou o julgamento rápido. Você acha que esse cronograma está correto? Acredita que vai mesmo ocorrer em fevereiro? Provavelmente não. A maioria dos advogados não pede julgamento rápido porque geralmente não estão prontos para isso. Vou te dizer, em um caso desses, você precisa ir com tudo e quebrar o ritmo do promotor. Esse é o jeito de fazer um julgamento rápido. É fácil julgar depois do jogo, ou acho que nesse caso seria julgar depois do sábado. Mas essa pode ser uma maneira de quebrar o ritmo do promotor e também fazer com que ele comece a pensar, cara, eu realmente não vou estar pronto como promotor e não quero liberar o réu. Porque um dos remédios para o promotor não estar pronto em 70 dias é liberar o réu. Isso pode resultar em, ei, sou o promotor, não estarei pronto. Sim, estou pronto para falar sobre homicídio culposo. Tudo isso é improvável. Quero dizer, é mais provável que o promotor, já que é um caso grande, está recebendo cobertura. Eles vão conseguir julgar esse caso em 70 dias. Mesmo assim, para a defesa, pode ser uma jogada muito inteligente. Caso perturbador e difícil para os advogados de defesa, dadas as supostas evidências. Obrigado por explicar tudo e pensar em possibilidades. André Baldwin, sempre gosto da sua presença. Obrigado! É ótimo ver você, Jesse. Obrigado. É isso por enquanto aqui no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Falo com você na próxima vez.